Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, bom estarmos aqui compartilhando mais um pouco da palavra de Deus. Sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pelos aqueles que se chegaram, se inscreveram no canal aqui, que Deus abençoe tremendamente sua vida. Você ainda que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo as notificações. E você que tem gostado, tem sido abençoado por este canal, hoje estaremos meditando mais um pouco sobre o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 23. E tem um pouco a ver com o dia de hoje, que hoje foi a Santa Ceia lá na igreja a qual eu congrego, e vamos estar meditando um pouco sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Diz assim a escritura, apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Coríntios: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dentre aqueles que dormiam, visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primogênito, depois, quando ele vier, os que lhe permanecem. Então, Paulo aqui escrevendo as cartas do Coríntios, explicando um ocorrido que as turmas, que o povo, que alguns se infiltraram, dizendo que eles eram mentirosos, que Cristo não ressuscitou e que isso jamais ocorreu ou poderia acontecer. Mas é interessante que, se nós olharmos um pouco para trás, nós vemos duas obras que Jesus mesmo fez, demonstrou, e que aqueles homens não iam entender ou não podiam entender de alguma forma que ele seria o próximo. Nós vemos Lázaro, morreu, foi sepultado, e Jesus foi lá e ressuscitou, tirou Lázaro daquele lugar, chamando Lázaro, venha para fora. Nós vemos quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, duas provas reais que a ressurreição em Cristo era possível. Não só no Novo Testamento, mas nós vemos no Velho, quando Eliseu foi sepultado, outro
corpo foi jogado onde Eliseu havia sepultado e voltou à vida. Então nós vemos que Deus, ele pode e faz ressuscitar para demonstrar a sua soberania, para demonstrar a sua grandeza, para demonstrar que ele é o autor e consumador da vida. Quando Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro, Jesus estava demonstrando, olha, eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, tenho autoridade sobre a morte. E muitos não creram, muitos não acreditaram. Mesmo vendo as situações, muitos não creram. E hoje em dia não é diferente nos nossos dias. Homens contestam, homens pegam e negam a ressurreição de Cristo, negam a divindade de Cristo, negam a autoridade de Cristo sobre a morte e sobre a vida. Esquecendo-se que lá em Gênesis, Deus nos deixa registrado que quem deu fôlego de vida ao homem foi o próprio Deus Criador. E é por isso que hoje nós estamos que nem Paulo. Olha, se Cristo não havia ressuscitado, então somos mentirosos. Somos espalhadores de fake news, como hoje é um termo bem utilizado na nossa imprensa brasileira. Somos espelhadores, porque se Cristo não ressuscitou, é vã eu creio, é mentir. Eu creio então num Deus que é incapaz, num Deus que é mentiroso. Você vai crer porque eu estou te anunciando. Mas Paulo, ele é bem enfático quando fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã, não tem, é loucura. Mas Paulo no final do texto afirma: não, Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. Cristo de fato mostrou a sua grandeza, mostrou que ele de fato era Deus, o dono e autor e consumidor da vida. Ele demonstrou isso estando naquela sepultura. Ele demonstrou saindo daquela sepultura, aparecendo para os seus discípulos, aparecendo para a multidão, aparecendo durante 40 dias para diversas pessoas, para que não ficassem dúvidas nenhuma quanto à sua ressurreição, e subiu para com o Pai aos olhos de todos, não escondido. Para que eu e você pudéssemos hoje receber esse evangelho. Paulo aqui deixa no versículo 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que Paulo quer dizer com isso? Que se nós seguimos uma linha de teologia que hoje nós chamamos de teologia da prosperidade, a teologia do humanismo, a teologia onde Deus vai te dar o melhor dessa terra, se contente com essa terra, fique nessa terra, e esqueça o que Jesus falou, que ele morreu, ressuscitou, que iria ao Pai, preparai-vos lugar, que voltaria para que nós pudéssemos ir morar com ele. Então, esse versículo de Coríntios se torna mentiroso, se torna, inválido. Mas quem sou eu para pegar a Bíblia e dizer que ela não vale? Quem sou eu para dizer que a Bíblia está errada? Quem sou eu para dizer que a Bíblia é falível? Um pecador que precisa do Mestre, que precisa do Deus da cruz para ser regenerado e salvo? É eu que vou falar: olha, Deus, você está errado, eu, pecador, sendo que Deus é santo, sendo que Deus é justo, sendo que Deus é imutável? Eu que vou querer chegar na ponta e apontar dedo para Deus e falar: Deus, você está errado?
sendo que em todo tempo Deus, sendo santo, 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 nunca virou as costas para nós pecadores. Pelo contrário, sempre apontou nosso erro, sempre apontou que havia uma saída se nós nos arrependêssemos, se nós convertêssemos dos nossos maus caminhos. E dizendo: olha, pecador, olha, homem, olha, mulher, o coração de vocês é enganoso, corruptivelmente enganoso. Não siga ele. Ele vai levar vocês para caminhos de destruição, para caminhos de perdição. Mas nós fazemos o quê? Queremos agradar a nossa carne. Queremos agradar a nossa vontade. E então, porque nós agradamos a nossa carne, agradamos a nossa vontade, nós nos distanciamos de Deus. E nós não queremos nos arrepender, pegar o próximo retorno e voltar e reconhecer que Deus sempre esteve certo. Aí nós queremos alterar o manual da salvação. Aí nós queremos dizer que Deus é racista, exclusivista, que Deus é preconceituoso, que Deus na verdade, Ele é santo. Ele nunca escondeu o seu projeto. Ele nunca escondeu o que Ele esperava de mim e de você. Mas por causa do meu pecado, eu acho que as metas de Deus é muito alta, muito elevada. Aí então eu começo a querer questionar a Deus, a criticar a Deus, a não querer servir Deus. E sendo que, na verdade, isso que faz é a religião. A religião nos escraviza ao ponto de nós não conseguirmos compreender quem é Deus, entendermos quem é Deus, de fato, conhecermos quem é Deus, para sermos libertos do nosso pecado, para sermos libertos das coisas que nos afastam de Deus. Aí a religião entra e, de certa forma, ela substitui o jugo do pecado e coloca o jugo da religiosidade em nossas vidas. Aí é por isso que muitos de nós nos frustramos com Deus, porque nós deixamos de experimentar a graça, a misericórdia, a fidelidade de Deus para seguirmos uma lei, uma regra humana que nos coloca distante de Deus, que nos coloca num jogo desigual novamente. Mas saiba que Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, Ele é o nosso libertador, o nosso Salvador. E Ele de fato ressuscitou. Assim como disse o apóstolo Paulo: dentre as primícias, Ele é o primeiro. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo seremos todos vivificados. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa certeza, que este livro não vai mudar. Os homens podem reeditar, podem reescrever, mas não vão poder chamar de escrituras sagradas. Vão poder colocar outros títulos, outros rótulos, mas a palavra de Deus é imutável. E por mais que a nossa geração se corrompa, por mais que a nossa geração tente distorcer a verdade da Bíblia, a verdade é uma só. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Emanuel, o ressurreto entre os mortos, o Cordeiro de Cristo. Cordeiro Cristo, Cordeiro de Deus, que foi morto, pisoteado, castigado pelos meus pecados, está voltando para buscar a sua igreja. Que nós não venhamos passar desapercebidos, que nós não venhamos passar dormindo, mas que a gente possa estar sempre atentos e alerta para
ouvir o chamado do nosso Mestre. Que Deus os abençoe e a gente se vê aqui, neste canal, no próximo vídeo, para compartilharmos da graça, misericórdia e fidelidade do nosso Deus. Um forte abraço, em nome de Jesus.